Salve! Você conhece o Avdol, o nosso grandíssimo indiano que tem um Magician's Head? Avdol, rápido, desgruda logo de mim! Atos libidinosos. Todo mundo tá ligado que o Avdol morreu na luta contra o Vanilla Ice. Tava o Iggy, o Avdol e o Polnareff. Hoje eu vim trazer uma teoria super foda sobre o Avdol não ter morrido. Todo mundo viu a luta. Vanilla Ice chegou com seu stand e, mano, saiu devorando tudo sem dó e sem piedade. Tanto que nem o stand do próprio Avdol, nem o Iggy com seu olfato apurado conseguiram detectar ele. Pois, pra quem não sabe, o Vanilla Ice ele se movimenta em uma outra dimensão. Então ele faz o stand dele engolir ele mesmo e sai por aí devorando todas as paredes, tudo que tem no lugar. A morte do Avdol acontece no episódio 43, na primeira aparição do Vanilla Ice. No primeiro momento, o Vanilla Ice ele suga o corpo todo do Avdol e deixa só os dois braços dele caídos no chão. Depois ele vem dar aquele almocinho nos braços dele. O próprio Vanilla Ice fala que desintegrou o corpo dele, que de certa forma ele mandou o corpo dele para uma outra dimensão de escuridão e caos. Nem mesmo eu sei para onde o interior da minha boca leva. Mas sei que há uma dimensão de vazio e trevas. E foi para lá que eu o enviei. E o foda é que nem o próprio Vanilla sabe o que tem dentro dessa dimensão. A gente só sabe que é uma dimensão à parte da linha principal de Jojo. O ponto-chave dessa teoria é que o Avdol não morreu na hora que o Vanilla Ice sugou o corpo dele pra dentro dessa dimensão. De forma que ele só tenha cortado os braços do Avdol, deixando-os pra fora e depois comendo eles, né? Mesmo tendo seus braços amputados, o Avdol ele poderia estar vivo dentro dessa dimensão. E a gente também não sabe como o tempo passa lá. Então o Avdol poderia estar vivo de diversas formas diferentes. Ele poderia estar vegetando, ele poderia estar com o tempo parado. Mas o ponto é que o Avdol estaria vivo dentro da dimensão do Vanilla Ice. Aí vem o grande questionamento. Como caralhos ele ia sair dali? Existem duas formas lógicas do nosso grandíssimo indiano chamuscado sair do mundo do Mordekaiser. A primeira forma, e a forma mais interessante, seria com o stand do Okuyasu. Para quem não sabe, o stand do Okuyasu é o The Hand, e tudo que ele toca com a mão direita, ele apaga, ou de certa forma ele teletransporta para uma outra dimensão. Então, partindo desse ponto, a gente pode afirmar que o stand do Okuyasu, ele tem as mesmas propriedades do stand do Vanilla Ice. Da mesma forma que o Star Platinum tinha as mesmas propriedades do Zawardo. Só que a gente sabe que o stand do Okuyasu ele não faz mais nada além de apagar com a mão direita. E o mais engraçado é que mesmo ele sendo tão diferente do stand do Vanilla Ice, eles têm as mesmas propriedades. Enfim, a cabeça do Araki. Até hoje eu não entendo por que o Star Platinum também conseguia parar o tempo, né? Mas vamos que vamos. Apenas as aventuras bizarras de Jojo. Então, avançando da mesma linha que o Okuyasu tem um stand igual ao do Vanilla Ice, ele provavelmente manda essas coisas que ele apaga para essa mesma dimensão que é dele, o The Hand Requiem conseguiria entrar nessa dimensão da forma que ele quisesse. Seria muito pique se a gente tivesse um The Hand Requiem, minha nossa. Com isso, o The Hand Requiem teria as habilidades de entrar nesse mundo e ele viria todas as coisas que ele mesmo apagou, todos os lixos que o próprio Vanilla Ice tinha colocado naquele mundo. Aí ele dando uma andadinha lá no mundo da escuridão, ele encontraria nosso grandíssimo Avdol Amimir. Como eu citei no começo, provavelmente essa outra dimensão o tempo passa de forma diferente. Então o Avdol estaria jovem com a mesma idade, parado no tempo, ou ele estaria vivendo uma vida naquela dimensão, tendo envelhecido só um pouco. Ele tinha 23 anos quando teve a Stardust Crusaders, então provavelmente ele teria a idade do Jotaro agora. Então dessa forma o Okuyasu iria resgatar ele e ele voltaria para o mundo normal como se nada tivesse acontecido. Ele poderia até mesmo ajudar o Polnareff na quinta parte, seria muito brabo. E a segunda forma de salvar o Avdol, que na minha opinião é o jeito mais top e é a maneira que faz mais sentido, é que quando o nosso padre doidinho resetou a linha temporal, resetou o universo, ele tenha cancelado os eventos ou até mesmo trazido a existência do Avdol de volta para a realidade de Jojo. Isso faria muito mais sentido do que o The Hand virar um Requiem, porque como a gente sabe, depois que o Pulse resetou o mundo, muitas coisas mudaram, até o próprio Kira que se tornou fantasma depois, a vida dele era totalmente diferente. Muitos personagens mudaram, muitas coisas aconteceram de novo ou não aconteceram. Então acho bem provável o Avdol tá de volta. Tanto que até a gente vê ele tirando aquele racha de Camilo na parte 7, naquela corridinha das boas. Mas não descarta a possibilidade dele poderia ter voltado na parte 4 e feito história na parte 5, certo? Imagina o Avdol tirando um X1 com o Diávolo, velho. Eu acho que em algumas das infinitas vezes que o Diávolo morreu, eu acho até que ele entrou na dimensão lá do Avdol, trocou uma ideia com ele, tá ligado? Que porra. Ou até mesmo quando o Pulse resetou o universo, ele poderia não ter afetado essa dimensão do Vanilla Ice. Então imagina agora nessa próxima parte 9, ele não teria sido afetado pelo reset e a gente teria algum stand na parte 9 que poderia acessar de alguma forma essa dimensão. Imagina o Avdol voltando na futura parte 9 e estranhando tudo e todos, tipo,
não existe mais as Fundação Speedwagon, ou até mesmo a história teria sido mudada da forma que ele conhece, seria, mano, incrível. Seria lendário de todas as formas.